Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí para comentar tudo que rolou no Power Couple, né? Hoje, terça-feira, dia de provinha dos casais. Ainda está acontecendo, né? São quase 5 horas da tarde, né? Provavelmente a prova dos casais vai terminar umas 6, 6 e meia. Esse vídeo também já vai estar solto, já vai estar editado. Então, assim, não sei ainda quem é o casal Power da semana, mas se vocês souberem, comenta aí embaixo que eu quero saber, tá? Bom, a gente viu que ontem passou a prova dos homens, inclusive ontem aconteceu também a prova das mulheres, né? Você sabe que a Record é assim, né? Um dia e meio para passar as coisas, né? Ai, que uma loucura, né, gente? A gente fala do quebra-pau um dia, daí no outro dia a gente tem que meio que repetir, porque daí eles cortam na edição. E aí ontem, como eu sabia que ia passar na edição, tava muito tarde, acabei não fazendo vídeo sobre o quebra-pau, tá, gente? Mas assim, calma que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco dos picotes que a edição tirou, né? Porque é muito comprido. Vamos falar aí, né, de algumas partes importantes que vale a pena a gente ressaltar aí também. Vamos falar sobre hoje, o que eles falaram ainda, que tá repercutindo. Aconteceu no domingo, hoje é terça-feira, eles estão repercutindo o quebra-pau da semana, né? E aí também tem o Naim, né, falando que a Brenda é descompensada, isso ele já tinha falado no sábado, falou no domingo de novo, falou que o conteúdo do Brenda e Matheus, né, é um conteúdo de lixo, que eles não têm conteúdo nenhum, que a produção querem se ver livre deles, que não vê a hora deles caírem na DR, que querem mandar eles embora pra casa. Eles, ó, já tava falando muito mal, né, gente? Inclusive, na prova dos homens, no sábado, a própria André já tinha falado que queria que eles perdessem. Daí depois ele falou, mas se perder vai fazer show, vamos pedir pra reavaliar a prova. Ah, deixa espernear, deixa não sei o quê. Tava falando muito nas costas, né? Mas chegou na dinâmica, como a gente viu aí, ela acabou não falando nada. Quem falou foi o Naim, que falou que não tava agradando o público. E aí, quando foi na vez de Brenda e Matheus, aí ela já quis ir pra cima, né? Porque é muito mais fácil você como é que fala? Revidar, né? Porque ela se sentiu atacada, colocando ela como fraca, e ela acabou revidando daquela forma que ela já queria falar coisas pra eles, né? Mas falou pelas costas. Mas na hora que ela apontou ali, ela não apontou uma justificativa, ela simplesmente deixou o Naim falar. Então, assim, daí ela colocou na posição que ela se sentiu atacada, né? Inclusive, depois que termina aí a dinâmica, né? Que a Brenda e o Matheus nem conseguiram falar nada, ela fala, eu não consegui falar, me silenciaram. Foi totalmente contrário, né? Você não deixou a pessoa justificar porque você achou que não precisava. Enfim, né? Mas comenta aí, gente. Vocês estão do lado de André e Matheus, ou melhor, André e Naim, Brenda e Matheus. Tem o Albert também que causou ali do outro lado também aquela questão ali da baleia, não sei o que. Ainda tá repercutindo, já tá amassante esse assunto, igual eles mesmos disseram lá dentro. E aí a casa toda contra ele. Mas comenta aí embaixo aí se vocês estão gostando da treta ou não, tá? Bom, dito isso aí, né, a gente já viu aí que Brenda e Matheus estão com o saldo zerado, também tem o Diney, e aí tem a prova dos casais que vai decidir, então essa DR vai ser um pouco difícil, tá? Inclusive, agora mesmo o Rogério falou assim que a Brenda e o Matheus foram os mais rápidos da prova do casal, porque agora há pouco desceu o Pelanza e a Anne, né? Então, assim, do tempo que cada um foi descendo, eles foram o casal, por enquanto, mais rápido. Não sei como que é a dinâmica, se é por tempo e tal, porque não mostrou nenhum pedacinho no Play Plus, né? E isso que eles sempre falam que mostra alguma coisa, né? Enfim, mas assim, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí embaixo o que vocês acharam. A gente vai fazer uma breve história aqui do que aconteceu. Vamos falar também o que eles falaram hoje a respeito ainda do quebra-pau que aconteceu no domingo. E aí vocês vão acompanhando, tá, gente? Olha só. Bom, como a gente viu aí toda a treta que rolou, né, sobre esse quebra-pau, mas um pouquinho também, né, porque a edição cortou bastante coisa. Bom, como eu disse no início do vídeo, o Naim, junto com o André, já estava alimentando esse sentimento sobre Brenda e Matheus, já tinha falado com algumas pessoas, já tinham reclamado também bastante, né? E aí, no dia da DR, como ela disse assim, que a Brenda chamou ela de falsa, que falou algumas coisas pra ela, nesse mesmo dia eu não vi, somente na edição, se vocês procurarem no canal no YouTube do Power Couple, tem também na íntegra, né? Eles têm um trechinho, mas eu não sei se realmente a Brenda falou tudo aquilo que a André, né, disse que a Brenda falou, ou se realmente não falou e ela está aumentando as coisas, porque eu acho que a edição cortou. E é normal, né, gente? Da mesma forma que a produção cortou também o Naim falando pra Brenda que se ela é mulher mesmo, porque ela sim já é mulher, porque ela menstrua, vota e faz sexo, então ela já é mulher, e ela tinha que assumir as coisas que fala, que daí foi na hora que a Brenda bateu no peito e falou que ela era mulher, que ela assume as coisas que ela fala, pegou muito mal, sem contar também dos remédios, que pegou mal também. Então, assim, várias coisas a edição corta e a gente não consegue entender o contexto, né? Bom, a André, como disse que a Brenda falou algumas coisas, tem ali na íntegra, mas não sei se tem tudo, ou se aquilo ali é o tudo e a André tá aumentando. Então, assim, vai ficar aí no ar, porque a gente nunca vai descobrir, certo? Bom, então desde esse dia aí, a André tem sentido isso. Esse ranço, essa coisa, falou mal pra todo mundo. Na prova dos homens, inclusive, ela falou assim que não ia dar, que ia colocar a Brenda e Matheus no perrengue, se ela fosse casal power. E aí no sábado ela falou assim que queria que o Matheus perdesse a prova, inclusive perdeu a prova. E também ela falou assim, e daí foi nesse momento aí que se eles perdessem a prova, eles comentaram a respeito que eles iam pedir revisão de prova, né? Porque, como vocês sabem,
a Andrea não engoliu aquela revisão de prova que aconteceu, né? Lá da semana passada. Então aí eles comentaram de novo a respeito disso. E aí ela falou assim que eles iam fazer chilique, isso, aquilo, que ia começar a fazer escândalo, ia gritar. Daí a Andrea falou assim que se gritasse também ia gritar. Nesse momento aí o Naim falou assim que a produção queria se ver livre deles, que estava esperando um casal cair na DR para logo mandar embora. E aí a própria Andréia perguntou, não, mas por que você acha que a produção queria que eles querem que eles fossem embora? Que eles não estão servindo para nada por causa do conteúdo? E aí o Naim falou, que conteúdo? O conteúdo deles são um lixo, né? E aí a Andréia, pelas tretas, falou, não, por tudo, eles não acrescentam em nada aqui, não serve para nada, e continua a conversa e tal. E aí, no sábado mesmo, falou para as meninas também as questões que a Brenda falou para ela, que ela era falsa, que ela era isso e aquilo, que não gostou, que foi dar conselho, né? Inclusive, ficou muito contraditório. E a Brenda falou isso para ela dinâmica, é o sujo falando do mal lavado. Porque assim, você tá falando um conselho no qual você não segue. E aí a gente sabe que a Andrea não segue os próprios conselhos, né? Inclusive o próprio Naim falando que gritaria não resolve nada, mas ele que começou a gritar a dinâmica inteira. Então assim, você tá parecendo a Mari do BBB 20 falando para de gritar, gritando, entendeu? É complicado. Eles dão um conselho e ninguém segue o próprio conselho, né? E é aquela coisa, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então, assim, cada um tem sua opinião, guarde pra você. Mas a gente entende que ela quis passar, né, pra Brenda e tal. Só que da mesma forma como ela, entre aspas, eram próximas, né? Elas tinham uma troca. Então, assim, você tá falando uma coisa que você também faz. Então, fica muito fácil você falar, sendo que você também não consegue fazer disso porque você não engole. Você não engole seco, você não leva desaforo para casa, sendo que eu também faço isso. Então, assim, cada um na sua, cada um vai fazer igual. Acabou não gostando, e aí foi o que ela quis contar na história lá do Quebra-Power, né? Bom, como a gente viu aí, Naing já começou a ofender o Matheus, falou assim que se ele fosse homem, se ele não fosse um moleque, ele tinha que deixar a Brenda perder, tipo assim, mandando no jogo da Brenda, tipo assim, fala pra tua mulher perder, como se fosse ele que mandasse alguma coisa, né? E querendo ou não, isso se enquadra no machismo, né? Teve essa fala totalmente infeliz, e aí depois vem o André, bate no peito, fala sobre o ansiolítico dela, né? Que é o remédio da ansiedade, e a própria Brenda diz que isso não te deixa menor, que isso não é ruim, isso não é e tal, porque é para uma pessoa, inclusive ela deveria tomar, né? E o Matheus falou assim que vocês estão levando o remédio para um lugar que não deveria, não poderia nem ter citado ali, porque a gente sabe que a produção, eles têm esse negócio com remédio, eles não te falam que as pessoas tomam remédio, né? Inclusive na Fazenda do ano passado, a Valentina tomava remédio para depressão, e aí o próprio Gui Araújo trouxe remédio lá, toda aquela confusão, enfim, inclusive também o casal, os ADMs do casal aqui se manifestaram a respeito disso, né? O Rogério mesmo falou assim que isso não deveria ter trazido em pauta, que se precisa do remédio é porque isso é questão de saúde, que isso foi feio, isso foi baixo. E aí, na hora ali da discussão também, o próprio Naim falou assim, não, a gente não tá tomando remédio, vocês que estão tomando remédio, eles não entenderam o que o Matheus falou na hora. E aí a Brenda falou assim, não, a gente toma remédio, mas vocês deveriam tomar, vocês estão precisando de um remédio. E de fato, eu acho que tava precisando mesmo de um remédio, porque não tinha como, não tinha condições, né? E aí a gente viu toda essa treta generalizada, gente. Mas comenta aí embaixo de lado de quem vocês estão, né? E como eu falei pra vocês no início do vídeo, a Andrea, ela não teve peito de ir pra Brenda e falar, olha, vocês são um casal fraco por isso e por isso, porque eu quis te dar conselho por isso e por isso, eu não gostei. Não falaram nada pra Brenda, né? Esperaram a Brenda colocar eles como fraco para se sentir atacada. E aí eles falaram, não, a gente só está revidando o que eles fizeram. Mas, na verdade, eles não deram nenhuma justificativa, né? E, mais uma vez, Brenda e Matheus foram calados porque as pessoas não queriam mais ouvir, não deixaram falar e virou toda aquela zona, né? Inclusive, eu já tinha falado na semana passada que tinha que ter um intermediador, porque chega uma hora que não dá. Tem que ter um intermediador para falar, gente, agora deu, tá num loop infinito, agora vocês se excederam, a gente já entendeu, vamos acalmar os ânimos. Tudo bem, pode durar 5 horas? Pode durar 5 horas, mas tem que ter alguém para intermediar ali, porque vira num loop infinito, né? Por exemplo, precisamos nem citar Haddad, que ninguém aguenta mais ouvir a voz daquele cara. Inclusive pode sair, né? Coitada da Luana, que não faz nada, é uma plantinha ali, mas tá querendo aprender, que nem diz a Andrea. Mas o Haddad fala tanto pelos dois que ninguém aguenta mais a cara do homem. Assim como o Diney fala tanto que ninguém aguenta mais a cara do homem. E a dona Érica tá ali, só, de planta também, por causa do Diney. Enfim. E aí, gente, a gente também tem o Albert junto com a Adriana, né? Que a Adriana trouxe umas coisas sobre a Gabi que não tinha nada a ver. Falou assim que era uma força desumana.
uma força que nenhum humano tinha, né? Então, assim, era um alienígena, um extraterrestre, que ela já veio ali brifada, né, a respeito, né? E aí ela falou sobre as provas, que aí ela pegou uma contradição do casal, e aí eu não sei aonde, que ponto que a Adriana queria levar a questão ali, falou assim que não dava para competir. Tudo bem, o trabalho dela ser ADM, saber o marketing, saber como que isso traz aqui fora, o que transparece, o que não transparece, questões de atitudes e fala, porque ela trabalha com isso é uma coisa, como também tem gente que é atriz, que atua, que finge um personagem, que é uma pessoa que usa, que é uma cantora e aí vai ficar cantando para agradar todo mundo. Então, assim, cada um usa do seu artifício que você faz aqui fora, lá dentro, e não tá errado. Então, assim, se ela acha isso e faz isso, tá tudo bem. E aí, essa questão, ela falou, porque você estudou o Power Couple. Que bom que ela estudou o Power Couple, né? Porque todo mundo recebeu o convite, teve o tempo dessa aceitar o convite. E como a gente sempre fala aqui no canal, tem os vídeos, tem um canal no YouTube deles, verificado, Power Couple Brasil. Eles postam vários trechos, posta todo o programa que postam no dia anterior, né? Porque eles ganham monetização com isso. Então, assim, tá ali pra todo mundo assistir, inclusive também tem no Play Plus lá, não sei se tem a temporada passada, igual no Big Brother, sempre tem as temporadas, mas tá tudo ali pra assistir. Então, assim, se você quer entrar no reality show, no mínimo, quando você é convidado, você tem que assistir o reality show pra você entender sobre o que é, sobre o que você tá falando, e aí também você estuda sobre a prova, né? Inclusive, o próprio Rogério estudou, né, antes de entrar, as provas, coisas e tal, o que daria bem pra eles, porque é isso, e errado não tá. Teve um momento, depois de toda essa discussão aí, mas não sei se foi ontem ou se foi depois, que a Adriana fala pra André assim, tipo assim, eu vou te explicar que tudo que eu falo tem embasamento, né? Só para te deixar mais simplificado, por exemplo, se você vai para uma competição de culinária, você é da cozinha amadora, que você cozinha em casa para seus filhos, para você, para sua família, você cozinha isso, é teu modo de cozinhar. E aí você vai para um concurso de culinária, e aí você chega lá do todo mundo e uma única pessoa que é a única pessoa que é ali sua adversária, é uma pessoa que já trabalha na cozinha, que é formada em culinária. Então, assim, é desproporcional você competir com esse tipo de pessoa. Que ela quis dizer assim que a Gabi era uma pessoa formada em reality show, que isso não tinha nada a ver, né, gente? Que é afinidade, é casal. Então, se eles se dão bem na prova, é porque eles pensaram como que é umas formas de fazer. Em questões de medo, de altura, disso, de aquilo, aí já é uma outra questão que aí você tem que controlar o seu medo, que não entra nem em mérito, nem desmérito de ninguém. Mas aí eu acho que a Adriana quis puxar um fio que não tinha necessidade nenhuma. Mas, pelo menos, eu vejo um lado bom disso que mostrou quem é a Adriana de verdade, né? Eu já tinha dito pra vocês que a Adriana, que estava ali na DR nos últimos dias, eu não tava reconhecendo. Nas costas com o Albert, ela era um tipo de pessoa, conversando, falando das pessoas. Na frente das pessoas, ela era um outro tipo de pessoa. Então, ela era muito contraditória. Mas, pelo menos, ela causa esse transtorno na casa, que é o que mais a gente gosta, né? E aí, a gente tem outras pessoas também, umas figurinhas ali apagadas, né? Que sempre tá esperando alguma coisinha pra tentar tirar ali um aparecimento na TV, né? Que são os famosos figurantes, que inclusive tem bastante, né? E a gente pode ver que tem figurantes que aproveitam essa onda, que todo mundo tá martelando em cima, porque hoje a baronesa falou, junto com a Adriana, que ela foi indagada por algumas pessoas sobre ter colocado Brenda e Matheus, hoje terça-feira, gente, olha, ter colocado Brenda e Matheus como casal forte, né? E eles tiveram que explicar sobre o porquê que eles colocaram, sendo que eu já tinha explicado lá na dinâmica, certo? E aí ela falou assim, não, pra você ver como que a gente tá no lado dos opostos, porque quando você estava lá na frente, todo mundo se meteu na sua dinâmica, nos seus argumentos, na sua justificativa e tal. Só que as pessoas não teve o culhão de fazer a mesma coisa comigo e com o Rogério lá na hora que a gente estava no palco. Mas eles vieram todo mundo em off, as pessoas que me perguntaram pra gente justificar e querendo saber e entender por quê. Então, assim, o que ela quis dizer com isso? As pessoas precisam desse fio. Precisa ver uma ou duas pessoas macetando a outra para você ir ali também aparecer para dizer que você tá aparecendo em algum lugar. Mas quando tá sendo atacada já, porque se uma pessoa não puxar esse fio, ninguém faz também. Então, assim, as pessoas não têm culhão de levantar e de falar, não, o que que é isso, o que é aquilo? Elas só fazem quando as pessoas estão sendo atacadas. E aí a gente pode lembrar aquela palavra maravilhosa que tem todo o reality show, né? O efeito manada, que a Juliette trouxe pra gente, né? A gente leva isso até hoje. Bom, e também o Rogério falou hoje com o Breno e Matheus a questão sobre isso, né? E ele também trouxe para os dois, né, para o casal, a respeito da galera ter se revoltado ali no início, que eles de novo foram calados. Ele reafirmou isso, né, que os dois estão jogando sozinhos, como ele já falou na dinâmica hoje. Eles resolveram falar antes de descer aí para a prova dos casais. Falaram assim que ele teve que se explicar para alguns casais, só que ele não citou nomes. Inclusive, não sei quem que é. Se vocês souberem, vocês viram, comentem embaixo, por favor, que eu quero saber.
E aí eles falaram sobre, assim, sobre os casais terem ido indagar, né? Só não falou a mesma coisa que a baronesa disse pra Adriana, mas eles falaram assim que ali que é o X da questão, que você sempre tem que estar se explicando para as pessoas, e além de você se explicar para as pessoas, você tem que justificar o seu voto, mesmo você não votando nela. Tipo, querem saber por que você votou no fulano, você votou no ciclano. Aquela justificativa que você dá no ao vivo não é o suficiente. Sempre você tem que ficar erguendo explicações em cima de explicações, que é a mesma coisa que o Albert. Explicou A, explicou B, explicou C, e as pessoas ficam levantando essa questão da sardinha, do rabo de baleia e não sei o quê, e elas não entendem. Elas sempre têm que estar ali buscando alguma coisa para você ficar desenrolando e você ficando mais irritado com cada pergunta que eles façam, né? E aí eles disseram assim que ninguém respeita também a sua opinião. Tudo bem que todo mundo tem sua opinião, só que a sua opinião é a sua opinião e a minha é a minha. Você não tenta mudar a minha opinião e também vocês não têm que debater com a minha opinião. Se eu penso isso a respeito de vocês, você pensa a respeito disso de mim, tá tudo bem. E ali eles sempre querem ficar sabendo das coisas e ainda eles não aceitam, né? Inclusive a gente pode até citar aí o Haddad, né? O de férias com o ex, achou ruim, de férias com o atual. O menino lá justificou porque votaria, justificou várias coisas, ele não aceitou e ficou aquela enrolação chata pra caralho que ninguém aguenta mais assistir, né? E é o que o Rogério quis passar, né? Ali ninguém aceita nada, você sempre tem que estar justificando, que chega a ser chato de ver. Olha, gente, é um pouco difícil defender, né, na hora que, assim, as pessoas tretam, as pessoas falam as coisas, né, como eu disse aí, Nain já tinha falado que a Brenda era descompensada, já tinha falado que eles não tinham conteúdo, que o conteúdo deles era um lixo, inclusive falaram que os dois, ontem à noite, falaram que os dois eram um lixão, e aí falou assim que não era nem pra olhar, que agora eles são planta pra eles, assim, meio que contraditório isso vindo de André, né, tudo bem, você tem que conversar com seu parceiro, que é o teu jogador ali, né, então, assim, conversar entre eles é ok, mas também falar na cara é muito mais bonito, porque assim, quem não lembra, o primeiro quebra-pau que rolou toda aquela discussão, a Andrea bateu no peito e falou que era uma pessoa verdadeira, que ela não era falsa, que ela não mandava recado, que ela não fazia fofoca, e desde sexta-feira ela vem fazendo fofoca, ela vem aumentando esse sentimento, esse ranço, e aí falando mal, falando que ela sente, e aí como eu disse, lá no domingo ela não apontou nada, ela só revidou quando foi colocada como fraca, então assim, um pouquinho contraditório, né, inclusive as pessoas falaram assim, eles melhoraram muito, né, eles estão mais pacíficos, né, assim, da forma de agir, não tá tão atacante, né, inclusive acho que foi a Anne falando isso pra Carol, enfim, a Anne falou pra alguém, né? Então, assim, é meio complicado, um pouco contraditório. Vindo de Andréa, não esperava isso. Inclusive, eu falei semana passada que eu queria muito que a Andréa ficasse no jogo, porque ela era necessária. Mas ela começou a se perder no jogo. E tá tudo bem se perder no jogo, só que você não pode falar uma coisa que você não consegue cumprir. Essa só que é a questão, né? Assim como o Matheus também fala coisas que não consegue cumprir. Radibala, Mussunzinho, né? O mais contraditório junto com o Carol, já se apagou. Porque se não fosse a Brenda e o Matheus ter dado esse palco pra eles, eles não iam conseguir aparecer. Agora já assumiram de novo. Então, assim, eu acho que o protagonismo, por enquanto, tá Albert, né? Em questões, assim, generalizar com a casa toda. Brenda e Matheus tá sendo atacados aí também. Acho que estão levando um pouco de conteúdo pra gente, né, gente? Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam das falas infelizes de Nain, né? Não só dele, né? Como todo mundo teve sua fala infeliz. Mas ele pegou um pouquinho mais pesado, né? Que ele meio... Foi um pouco... agressivo, talvez. Não sei se seria a palavra, tá, gente? Bom, comenta aí embaixo, deixa um like, se inscreva no canal. Qualquer coisa a gente volta no próximo vídeo. A gente comenta um pouquinho mais sobre o Power Couple. Se eles também trazerem conteúdo pra gente, que a gente também não é obrigado a vir aqui falar nada, né, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.